partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, anualmente são 14 milhões de novos casos de câncer, sendo 8 milhões de mortes em todo o mundo. Cerca de 60% dos óbitos ocorrem na África, Ásia e América do Sul. A OMS está trabalhando em conjunto com todos os países para construir soluções que reduzam as mortes prematuras provocadas pelo câncer por meio de um esforço global para diminuir em 25% as mortes prematuras provocadas por doenças crônicas não transmissíveis até 2025, informa a organização. A análise feita pela OMS mostra que o número de novos casos de câncer deve aumentar 70% nas próximas 2 décadas, em todo o mundo, passando de 14 milhões para 22 milhões. Entre homens, os 5 tipos mais comuns da doença são os de pulmão, da próstata, colo retal, do estômago e de fígado. Entre as mulheres, os principais tipos são os de mama, colo retal, pulmão, cérvix e estômago. De acordo com a OMS, 1/3 das mortes por câncer é resultado de 5 riscos comportamentais e alimentares, como alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e verduras, falta de atividade física, uso de tabaco e consumo de álcool. O tabaco aparece como principal fator de risco para câncer, uma vez que responde por cerca de 30% das mortes pela doença e por 70% das mortes por câncer de pulmão em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, dieta e atividade física previnem o câncer. Algumas dicas são: seja o mais magro quanto possível dentro dos limites normais de peso corporal. Mantenha-se fisicamente ativo como parte da rotina diária. Limite o consumo de alimentos com alta densidade energética e evite bebidas açucaradas. Consuma principalmente alimentos de origem vegetal. Limite o consumo de carne vermelha e evite carnes processadas. Limite o consumo de bebidas alcoólicas. Limite o consumo de sal e evite cereais e grãos mofados. Ter como objetivo o alcance das necessidades nutricionais apenas por intermédio da alimentação e não de suplementos. Essas são algumas dicas de atividade que previnem o câncer de acordo com o Ministério da Saúde. E para falarmos sobre essa doença, convidamos o Dr. Isolmar Tadeu Schetter, que possui graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Campinas, residência médica em Hematologia e Hemoterapia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na área de concentração cardiologia, com ênfase em genética e biologia molecular. Atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo, médico assistente no Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular, do INCOR, possui acreditação internacional obtida junto à AABB na área de terapia celular em laboratório de células-tronco, de sangue e de cordão umbilical. Atua como hematologista e hemoterapeuta para os grupos HNA e GSH. Possui experiência na área de genética e biologia molecular, células-tronco e angiogenese, tanto em pesquisa básica como em ensaios clínicos. E atualmente ele é chefe do setor de oncologia de um grande hospital na cidade de Atibaia. Bom dia, Dr. Isolmar. Seja bem-vindo ao Céu Pro Saúde. Bom dia, Miriam. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, conversar um pouco sobre as áreas afins. Doutor, por gentileza, qual a função do oncologista? O oncologista é um médico especialista em câncer. Câncer é uma doença que aflige a humanidade há milhares de anos. E esse especialista, ele, além de
sua formação médica, ele tem maior experiência com os pacientes com câncer. Isso envolve o fato dele trabalhar de forma multidisciplinar com outros profissionais para o tratamento das pessoas com câncer. Esse tratamento, ele, por essa multidisciplinaridade, envolve não somente o médico, mas envolve um tratamento psicológico, nutricional, envolve um tratamento com drogas de bastante risco, que são os quimioterápicos, e drogas novas, que são drogas na linha de fronteira aí do tratamento do câncer. Ok. E atualmente, doutor, quais são os tipos mais comuns de câncer? Os tipos mais comuns de câncer são aqueles aos quais a gente tem conseguido um melhor prognóstico. São o câncer de mama, o câncer do trato gastrointestinal, o câncer do pulmão. E aqui no Brasil, nós temos diferentes situações conforme as diferentes regiões que nós temos para analisar. Na região norte, na região nordeste, ainda há uma grande prevalência de câncer do colo genital. E isso acontece porque o câncer do colo genital ele é transmitido pelo HPV, ele na verdade tem uma relação direta com a presença do HPV, e o HPV é um vírus que é adquirido nas relações sexuais. Então, aqui na região sul e sudeste, em contraste a isso, esse câncer já teve uma maior prevalência por conta das políticas de prevenção do câncer, em particular o Papa Nicolau, uso de preservativo. Você diminuiu a prevalência desse câncer, consequentemente aumentou a prevalência de outros cânceres, como o câncer de mama. Então, os cânceres mais frequentes são esses que eu lhe falei, além, é claro, de um câncer, que é um câncer que em muitos casos pode ser considerado crônico, que é o câncer de próstata. Além desses cânceres, aqui no Brasil é de suma importância nós discutirmos a questão do câncer de pele. O câncer de pele, ele é o câncer mais frequente, se nós tomarmos como um conjunto dos cânceres. Por outro lado, é um câncer que está envolvido diretamente com a exposição à luz solar, e esse câncer de pele, não melanoma, que melanoma é um tipo de câncer de pele particular, com maior agressividade, uma alta letalidade. Esse câncer de pele ele é bastante prevalente no Brasil. E uma política correta e mais adequada seria a divulgação melhor sobre esse câncer e também a possibilidade de uma proteção maior da exposição solar. Então, esses são os cânceres mais frequentes: câncer de próstata, câncer de mama, câncer do trato gastrointestinal, câncer de pulmão e câncer de próstata. A respeito do câncer de pele, então, que é um hábito, que o brasileiro não tem. Ele só coloca o filtro solar quando vai à praia, doutor? E isso é acho que é um costume que todos deveríamos ter, Sim, é isso também, mas não há uma política adequada, no meu ponto de vista, para a discussão do câncer de pele. Assim como não há para outras doenças, mas a política adequada para a discussão do câncer de pele seria uma política onde houvesse aí um incentivo ao uso desse protetor solar, onde isso fosse abertamente colocado, onde isso fosse discutido junto à sociedade, para que a sociedade tomasse ciência disso e não justamente focar só na proteção da pele no momento que vai tomar um sol. O sol é importante, não vamos deixar isso de lado, mas ele também pode ser danoso se em excesso. Mas a questão não é o sol. O vilão aí não é o sol. O vilão o vilão aí é a nossa ignorância sobre isso. Perfeitamente. E, doutor, por gentileza, nos diga aqui, o câncer, ele tem algum sintoma no início? Qual é o exame mais comum para detectar se a pessoa está com algum tumor ou alguma doença no sangue? Existem atualmente centenas de tipos de cânceres. Cada um deles tem sua manifestação clínica particular, e às vezes essa manifestação clínica particular ela também está mesclada com outras manifestações clínicas que a pessoa porventura tenha, por conta de diabetes, hipertensão, depressão, doenças coronarianas. Então são doenças complexas no sentido técnico da palavra, ou seja, tem envolvimento de genes, tem envolvimento do ambiente e tem a própria manifestação clínica que é diversa. Algumas manifestações clínicas são cruciais de serem investigadas para o diagnóstico de um câncer. Então, nódulos mamários, sangramento ao evacuar,
o crescimento de gânglios pelo corpo. Gânglios são as ínguas, tá? Um emagrecimento súbito de alguns quilos em pouco tempo, tosse, principalmente em fumantes, alguma mancha na pele que porventura esteja crescendo ou esteja de aspecto anormal. Todos esses são sintomas corriqueiros do câncer. Mas é importante também ressaltar que, independente desses sintomas, a história familiar e a exposição da pessoa é de suma importância para que ela pense sobre o câncer. O que eu quero dizer com a história familiar e a exposição da pessoa? Se a pessoa tem parentes na sua família que já tiveram câncer, é importante que ela perceba que esses parentes podem ser um indicativo de que há maiores riscos nessa família de haver novamente outros casos de câncer. Então, alguns desses cânceres, sabidamente, a gente tem que investigar. Então, um câncer de colo intestinal, se a pessoa já teve um parente de primeiro grau que teve câncer de colo intestinal, é mandatório que a pessoa faça colonoscopia. Não só um sangue oculto nas fezes, mas colonoscopia, devido à sua maior especificidade e sensibilidade para detectar esse câncer. Se a pessoa também já teve um parente de primeiro grau que teve câncer de mama, é obrigatório que ela faça o acompanhamento desse câncer de mama, assim como câncer de próstata, assim como outros tipos de cânceres. Se a pessoa fuma, e daí vem a questão ambiental, é importante que ela faça o acompanhamento para ver se há algum risco de aparecimento de câncer ao longo de todo o trato respiratório. Isso inclui não só pulmões, traqueia, o aparelho respiratório superior, mas inclui também boca, língua, região do palato, que é a região do céu da boca. Toda essa região, a ser exposta ao fumo, ela tem maiores riscos. Quem fuma, em particular, precisa acompanhar rigorosamente possíveis aparecimentos de lesões cancerosas ou pré-cancerosas. Isso pelo organismo quase como um todo, seja na bexiga, seja no pulmão, seja em outros órgãos onde o fumo tem impacto.